Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegou a hora da nossa reflexão na Palavra de Deus. Um momento preciosíssimo que nós temos de aprender da sua Palavra pela ministração do seu Santo Espírito. E no dia de hoje eu quero compartilhar com você o texto que se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. E a palavra do nosso Deus, então, nos diz da seguinte maneira: Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100, e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus. Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isto pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo Israel desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalã, isto é, a Kiriat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzai e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A indispensável presença de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua maravilhosa palavra e diante da ação do Senhor, do Teu Espírito através dela para com as nossas vidas. Eu peço a Deus, ó Deus, a Ti, que o Senhor venha a edificar as vidas que nos ouvem. E assim, ó Pai, as Suas verdades sejam impressas em nosso coração, o Teu nome exaltado e a Sua glória seja manifesta nesta casa, neste reino, Pai. Nós Te louvamos e pedimos ao Senhor, fale conosco no poder que é no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos irmãos, você que nos ouve, quero pensar um pouco sobre a presença de Deus, a sua indispensável presença. Quando invocamos a presença de Deus, esta presença se torna na nossa vida abençoadora. É isso mesmo. A presença de Deus na nossa vida é abençoadora. Nós estamos aqui diante do texto da palavra de Deus, onde Davi, o rei Davi, se dispõe a trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Então, o que Davi faz aqui de acordo com o texto? Ele chama toda a sua liderança
e em seguida comunica ao povo e então fala desse projeto de trazer a arca para a Jerusalém, para a presença dele. Então, percebam bem, eu quero já pensar nesse texto, aplicando na nossa vida, porque Davi consulta aqui, diz, os capitães de 1000, os capitães de 100 e todos os chefes. Primeiro ele consulta os seus líderes. Davi se importou aqui nesse momento em ouvir a opinião daqueles que estão à sua volta. Então, pensando nisso, eu começo a entender a importância cada vez maior de nós ouvirmos as pessoas que estão à nossa volta, de nós ouvirmos aqueles que colaboram conosco, que estão junto na empreitada, e nesse aspecto eu quero estender essa audição a vários pontos da nossa vida e nós queremos então falar um pouquinho sobre isso. Veja bem, você que é pai de família, como é prudente você ouvir a sua casa. Exatamente isso, você ouvir a sua esposa, você ouvir os seus filhos. Como é importante você que é empresário ouvir aqueles que colaboram no seu trabalho, na sua empresa. Como é importante você que está na igreja, que exerce uma liderança, ouvir aqueles que colaboram em cada ministério. E é nesse sentido que eu quero aplicar à nossa vida a importância de ouvirmos as pessoas, a importância de estarmos diante delas. Não estou dizendo que ouvir é fazer o que elas pensam ou pedem ou falam ou mandam, se assim fosse. Mas ouvir significa que você está aberto, significa que você vai diminuir os seus erros. E é nesse sentido, então, que a palavra de Deus nos ensina. Aqui, Davi ouviu. Se os irmãos pegarem no capítulo anterior, no capítulo de número 12, vocês vão ver como se formou todo o exército de valentes de Davi, quando alguns deles eram tomados pelo Espírito e se apresentavam espontaneamente para pelejar, para guerrear ao lado de Davi. Da mesma maneira, de todas as tribos eram enviadas pessoas e um número muito grande de combatentes que voluntariamente se colocaram à disposição de Davi. Percebam que essas pessoas foram levantadas por Deus. Então, da mesma maneira, eu quero pensar que Deus levanta pessoas para estar ao nosso lado. É assim na liderança da igreja, Deus levanta líderes para nos ajudar no ministério, Deus levanta pessoas ao nosso redor no nosso trabalho, Deus levanta pessoas dentro da nossa família e nós, ou dentro das famílias, Deus também levanta baluartes, Deus levanta atalaias, Deus levanta colunas que vão ajudar a sustentar aquele núcleo familiar. É isso mesmo. Podem observar que toda família, Deus traz pessoas fortalecidas e, via de regra, com o coração temente a Ele, com base nas Escrituras, para dar a direção, dar a sensatez e os caminhos de Deus naquele lugar. Como Deus é bom. Você, na sua casa, tem sido essa coluna, ou essa coluna, essa pessoa que proclama os caminhos do Senhor, essa pessoa que tem uma palavra em direção à orientação segundo a vontade de Deus quando surgem necessidades. Bem, Davi se importou em ouvir a opinião daqueles que estavam à sua volta. É inteligente, é sábio nós ouvirmos as pessoas à nossa volta. Diminuiremos os problemas,
teremos pessoas junto conosco para nos ajudar a resolver os problemas e assim todo o peso estará sendo então diminuído porque nós compartilhamos os planos de Deus. Quais são os planos de Deus para a sua casa? Quais são os planos de Deus no seu trabalho? Quais são os planos de Deus na sua família? Aonde você estiver, seja um colaborador do Senhor. Na posição que Deus te colocou, seja um colaborador do Senhor. Portanto, o que significava, na verdade, a arca do templo? O que significava a arca da aliança, perdão? Davi estava aqui interessado em trazer a arca para Jerusalém. E o que significava a arca? A arca significava a própria presença de Deus. Vale aqui lembrar que Davi fez uma constatação muito importante, porque ele diz assim, olha, está aí no versículo de número 3, então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Ora bem, se a presença do Senhor estava ali sendo tipificada na arca, a arca de Deus então era a presença do próprio Deus. Como pode um líder em qualquer esfera de atuação, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa ou aonde você estiver, querer estar à frente ou achar que pode estar à frente sem a presença de Deus? É uma imprudência, é uma incoerência se isso for pensado como você sendo um servo do Senhor. Então você é um servo de Deus, você pensa na presença de Deus em tudo que você fizer. Mesmo aqueles que não são servos de Deus podem ter o exemplo da liderança e da administração de Jesus, observando os princípios que Jesus observava. E com certeza terá êxito, terá sucesso, porque os princípios que Jesus observa e faz são princípios valiosíssimos, porque fala da essência do ser humano. Então, se a arca de Deus representava a presença do próprio Deus, Davi constatou que nos tempos de Saul a presença de Deus foi desprezada. E daí as coisas não prosperaram. Nós vamos ver isso porque daqui a pouco. Mas o fato é que, se você quer prosperar, se você quer fazer da melhor maneira possível, faz-se necessário a presença de Deus. Tá certo? Então, todo líder tem que invocar a presença de Deus para si e para todos que estão à sua volta. Então, Davi diz o texto que ele se alegrou muito. A palavra de Deus vai dizer que a presença do Senhor no meio deles trazia grande alegria e eles se alegravam diante de Deus com muita intensidade. O versículo 8 vai dizer exatamente isso, queridos. Com muita intensidade ele se alegrava. Vai dizer assim, olha, Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças. Percebam bem a intensidade do louvor, a intensidade da alegria daquelas pessoas na presença de Deus. Da mesma maneira, hoje, nós precisamos resgatar a alegria da presença de Deus no nosso meio. Queridos irmãos, vocês, como servos do Senhor, têm resgatado a presença de Deus. Veja bem, eu não estou falando de ambiente de igreja necessariamente. Eu estou falando, por exemplo, dentro da sua casa. Você tem resgatado a presença de Deus e a alegria dessa presença? Então você deve ouvir as pessoas que estão à sua volta, dar crédito ao que elas pensam, valorizá-las. Olha bem, muito mais do que obedecer a ouvi-las, porque vocês estão dizendo, ou nós estamos dizendo, que elas são importantes.
são valorizadas. E aqui então temos uma tarefa, temos um alvo, temos um desafio e uma obrigação que é trazer, invocar a indispensável presença de Deus em tudo que nós formos fazer. Então, você que está aí na sua casa, com a sua família, invoque a presença do Senhor. No seu trabalho, invoque a presença do Senhor. Não só no ambiente da igreja, que já é um ambiente propício e feito, vamos dizer assim, para que isso aconteça. Mas o mais importante é que, aonde nós estivermos, possamos invocar a presença do Senhor. E mais, quando essa presença de Deus se fizer, nós precisamos nos alegrar diante de Deus. Exatamente. O texto vai dizer que Davi e todo Israel, olha bem, ele incluiu todos, porque ele chamou os líderes, depois foi lá e comunicou com todo o povo, chamou o sacerdote, chamou todas as tribos, ele não deixou ninguém de fora. E aqui depois ele vai dizer que todo o povo, inclusive ele, todo Israel, se alegravam diante de Deus, com todas as suas forças, com toda a intensidade. E diz assim, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Que grande festa estava acontecendo naquele momento, que grande celebração eles estavam fazendo diante de Deus. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus vai dizer que eles se alegraram. E nós também podemos nos alegrar na presença de Deus. Ou melhor, devemos ter alegria sincera de todo o coração diante do Senhor. Reverência não significa, queridos irmãos, falta de alegria, tristeza, não. Davi se alegrou, o povo de Israel se alegrou, afinal de contas, a presença do Senhor estava no meio deles. A presença de Deus faz toda a diferença na minha vida, faz toda a diferença na nossa vida, e por isso nós precisamos buscá-la. E quando ela se fizer, nós precisamos celebrar, dia a dia, a presença do Senhor. Você tem se alegrado com o Deus da sua salvação? Você tem se alegrado em parar para pensar que Deus habita em você e que Deus está na sua casa e que Deus fala com você e que Deus fala e ministra, dá a direção na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, ou você como igreja? Enfim, em determinado momento da trajetória de Davi, a sua esposa o criticou porque ele dançava no meio do povo, na presença do Senhor. E o Senhor exerceu juízo contra ela. Veja bem, aquele plano de Davi parece fantástico, espiritualmente falando, e totalmente alinhado com a vontade de Deus, ao meu ver. Portanto, vejam bem, estava tudo caminhando perfeitamente. Davi constatou que o rei Saul desprezou a presença de Deus, a arca, e não se fez valer dela em seu tempo. Ele agora quer trazer a arca para Jerusalém. E ele tem a consciência que a arca representa a presença de Deus. E ele se alegra com tudo aquilo ali. E coloca uma carroça nova. E Aiô e Uzá estavam ali guiando aquela carroça. Estava indo tudo muito bem, mas em determinado momento daquele projeto, aquele projeto que ia aparentemente agradar ao Senhor, aquele projeto que Deus haveria de abençoar, em um determinado momento daquele projeto, um imprevisto acontece. Não é uma história dramática, mas uma história da vida real. Naquele momento, o imprevisto acontece. Os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçam, quase que, vamos dizer, involuntariamente, Uzá estende a sua mão em direção à carroça, em direção à arca, para
segurá-la, tendo em vista que havia o risco dela cair. Quando nós olhamos de fora essa situação, nós dizemos assim, poxa vida, Uzá estava ali preocupado em fazer segundo a vontade de Deus. Mas Uzá não faz segundo a vontade de Deus. Nesse exato momento em que ele toca, a ira de Deus se acende contra Uzá. E Uzá morre diante de Deus e diante de todos que estavam ali naquele momento, sinalizando a santidade de Deus, sinalizando a justiça de Deus, sinalizando a presença do próprio Deus acima de tudo ali e servindo de ensino. Foi a pedagogia que Deus utilizou para com aquele povo, consumindo Uzá, e ele morre ali na presença de Deus e de todos. Percebam que no momento que havia grande alegria, grande celebração, um imprevisto aconteceu. Diante do que aconteceu, a primeira reação de Davi é ficar irado. O texto diz isso muito claramente. Davi fica irado. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Mas em seguida, percebam bem, em seguida da reação de ira de Davi, houve uma contrição, porque disse que Davi teve medo de Deus e disse, então Davi, diante do que havia acontecido, ficou irado porque o Senhor levantou a sua mão contra o seu servo, mas Davi em seguida teve medo de Deus e refletiu perguntando então como ele poderia trazer a arca do Senhor à sua presença. Davi retoma o processo da direção de Deus. Então as intenções estavam ótimas, lindas, maravilhosas. Eles estavam alegres. Deus estava naquele projeto, tanto que a presença de Deus estava na arca. Deus estava vendo o que estava acontecendo, mas em determinado momento houve um imprevisto. E quando esse imprevisto acontece, Davi então se ira com aquela situação. Mas logo em seguida, diz o texto, ele teve medo de Deus naquele mesmo dia e disse, como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Então Davi aqui começa a se interessar em corrigir a falha que houve. Não estou aqui culpando ninguém, mas Davi precisava retomar ali aquela essência da forma de Deus fazer. Como poderei trazer a arca para junto de mim? E diante dessa reflexão, diante dessa pergunta, antes que ele continuasse a levar a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi, para Sião, ele resolve deixar a arca na casa de Obed-Edom, o geteu. Veja bem, Davi só se dispôs a continuar a trazer a arca para Jerusalém depois que observou todos os princípios que Deus havia lhe colocado. A arca na casa de Obed-Edom, a presença de Deus na casa de Obed-Edom, por 3 meses, faz com que aquela casa fosse abençoada em todos os aspectos. 3 meses, Deus ali na casa de Obed-Edom, abençoando aquele lugar. Então, diz que a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante esse tempo. E o Senhor abençoou essa casa e tudo que ele tinha. Percebam que todas as áreas foram abençoadas, porque abençoou aquela casa e tudo que ele tinha. E eu volto a dizer sobre a indispensável presença de Deus na nossa vida. Queridos irmãos, a presença de Deus em nós, ela é abençoadora. A presença de Deus em nós faz toda a diferença.
A presença de Deus em nós é essencial para a nossa caminhada. Agora há pouco eu recebi um telefonema de uma pessoa desconhecida, de outra cidade, e aleatoriamente ela veio me trazer um texto bíblico, perguntou se eu poderia ouvir, eu falei perfeitamente. E veio me compartilhar um versículo da palavra de Deus que se encontra em Isaías, me encorajando a não temer. Queridos, nós vivemos esse tempo difícil, que todos nós estamos envolvidos nisso tudo, um pouco sem direção, um pouco perdidos, mas eu quero dizer que o essencial na minha e na sua vida é a gente buscar a presença de Deus. Percebam, a presença de Deus com aquelas pessoas não impediu necessariamente que acontecesse um imprevisto. Os bois tropeçaram, imaginem bem, gente. Com tanta coisa para acontecer, num momento de tanta alegria, os bois tropeçaram. E Deus estava ali na arca com eles. Deus pode estar na nossa vida. Não significará necessariamente que em determinados momentos não haverão tropeços. Não significa necessariamente que em determinados momentos não teremos imprevistos. Os imprevistos acontecem, mas nós temos um Deus que nos dá o socorro, porque a sua presença é abençoadora. Então, nossa posição diante do imprevisto, diante do inesperado, não é revoltar contra Deus. A nossa presença diante do inesperado é parar tudo e falar: Senhor, como devo fazer para que a sua presença continue aqui? E como eu devo fazer para fazer de acordo com a sua vontade? É assim que deve ser a posição daqueles que temem ao Senhor. Fazer, se importar com a vontade de Deus. Então, os imprevistos, os problemas, eles surgem não é porque Deus não está presente, mas eles surgem para nos trazer aprendizado, para nos trazer reflexão. E o que você tem aprendido com o tempo que você está vivendo? O que você tem feito ou refletido a respeito da presença de Deus na sua vida? O que pode mudar? O que precisa ser adequado por causa da presença de Deus ser essencial? Então, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, é tempo de adequação, é tempo de reflexão, é tempo de mudança em muitos aspectos, ou talvez até não, se já estão adequados. O fato é que prestem atenção nisso, não culpem Deus pelos problemas que surgem. Os imprevistos, eles acontecem, mas nós precisamos parar e nos voltar para Deus e perguntar: Senhor, ok, esta é uma realidade que está diante de mim, como agora eu vou fazer para resolver esse problema? E clamar e buscar ao Senhor. E nisso há um grande desafio. Nisso há uma tarefa como servos do Senhor, de nos humilharmos na presença de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes, o Senhor as conhece, e eu sou Teu servo e eu preciso de Ti. Portanto, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Caminhando para o final, há um terceiro aspecto a respeito da presença de Deus que eu quero compartilhar, que é justamente isso, que a presença de Deus só se faz quando nós observamos a sua maneira de pensar, quando observamos os seus princípios. E aqui eu tenho uma pergunta: há como ter a presença de Deus de qualquer maneira? A presença de Deus estará de qualquer maneira, independente da forma que eu fizer, independente da forma que eu pensar. Isso é possível? Entendo que não. Apesar de Deus se fazer presente, entendam bem, eu não estou falando da onipresença de Deus, desse atributo de Deus, que Deus pode estar presente em todo lugar. Eu estou falando da realidade, da vontade de Deus, da sua presença no que diz respeito à sua vontade na nossa vida. Dá para
conciliar então a integridade da presença de Deus no que diz respeito à sua vontade, se nós estamos fazendo as coisas segundo a nossa maneira, de qualquer forma? Claro que não. Por isso, naquele momento, a ira de Deus se acendeu diante do servo de Davi, diante de Uzá. Pois bem, então vamos recapitular. O líder precisa desejar a presença de Deus e ouvir as pessoas que estão próximas dele. Valorizar essas pessoas. Então você que está aí no seu ministério. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, queridos. Mas nós estamos vivos, nós não estamos mortos, não. Durante esse tempo, que não está pequeno, a sua iniciativa diante dos seus liderados, de trazê-los ali, de dar uma motivada neles, precisa ser real, mesmo que não presencial. E virtual não significa que ela não seja real. Deus é real, mas não é material. Ok? Então, nós precisamos nos importar e nós precisamos invocar a presença de Deus para todos à nossa volta. Você está tendo tempo aí na tua casa? Invoque a presença de Deus para os seus filhos. Será que eles têm ficado dormindo na hora de ouvir a palavra, de estudar a palavra? Eles estão trabalhando fora ou estão tendo a maior parte do tempo em casa? Desculpe, queridos, mas é a verdade e nós não podemos fingir diante de fatos. É difícil acordar para aprender a palavra? Se você se enquadra nisso, não é para você ficar com raiva. Se você se enquadra nisso, é para você refletir a respeito daquilo que você anda fazendo, porque você está fazendo segundo a sua vontade, não segundo a vontade do Senhor. E aí eu pergunto, você que é líder, que invoca a presença do Senhor, que tem a responsabilidade de trazer a presença do Senhor para onde você estiver e todos à sua volta, qual é o seu papel diante dos seus filhos que permanecem dormindo ao invés de aprender da palavra? Comunhão. É um tempo desafiador, é um tempo novo e a igreja vai precisar se reaprender em alguns aspectos ou vários aspectos. Mas até agora nós temos ainda esse recurso tecnológico. Nós precisamos nos valer dele. Se agora mudando, Saul desprezou a presença de Deus, nós vivemos momentos difíceis, momentos de crise e não podemos desprezar a presença de Deus. Não despreze a presença de Deus porque Ele é o mantenedor da tua casa. É Ele que faz toda a tua provisão. Não dispense a presença de Deus porque Ele é o dono da igreja. Ele é o nosso Senhor. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, que é um projeto de Deus. Portanto, queridos, invoquem a presença do Senhor. Invoquem a presença do Senhor. E por fim, nós precisamos invocar a presença do Senhor para fazer segundo a vontade dEle. E quando a arca, que representava a presença de Deus, parou 3 meses na casa de Obed-Edom, aquela família foi abençoada e tudo o que ela tinha. Quer ser abençoado? Invoque a presença do Senhor. E a presença do Senhor será abençoadora. Que o Senhor nosso Deus ministre os nossos corações e assim possamos observar esses textos da palavra de Deus que nos trazem essa reflexão nessa hora e possamos assim obedecer ao Senhor e jamais tratar a presença de Deus de qualquer maneira. Jamais fazer pouco caso da presença de Deus. Pense nisso e que o Senhor então lhe abençoe grandemente no poder que há no nome de Jesus. Vamos orar? Mais uma vez, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, clamando pela a sua misericórdia e pelo seu amor
que é abundante na nossa vida. Pai, Tu és Deus abençoador, Deus provedor, Deus de amor, Deus consolador, um Deus que acalma as tempestades, um Deus que dá ordem aos mares e ao vento e eles acalmam. Por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor que tranquilize o coração daqueles que estão aflitos nesse momento. Mas que esses mesmos corações, ó Deus, possam estar sensíveis à voz do Senhor e serem incomodados a buscarem no Senhor a resposta para as suas angústias, a resposta para tudo aquilo que está lhe tirando a paz. E também aprendam, ó Pai, a confiar em Ti. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque mesmo em meio à tribulação o Senhor se faz presente. Mesmo em meio às lutas, o Senhor não fecha os olhos para aqueles que te buscam de todo o coração. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Eu te louvo, ó Deus, porque Tu és fiel, mesmo diante da nossa infidelidade. Bendito seja o Teu nome. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando o seu povo nessa hora e trazendo consolação no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe grandemente. Recebam um abraço. A saudade, ela é real e em breve estaremos sendo satisfeitos por Deus nesse aspecto, em nome de Jesus. Deus os abençoe.